Quantas vezes você foi fazer algo, não deu certo e na sequência aconteceu algo muito melhor? Pois é, eu chamo isso de Deus nos livrando de nós mesmos. Como assim Deus nos livrando de nós mesmos? Às vezes a gente está insistindo ali num caminho e aí Deus diz assim, vai, continua fazendo aí, não tem problema. Aí não dá certo, meio do caminho dá um stop, mas você está se preparando e aí na sequência ele vem e te traz de bandeja uma coisa muito melhor. É muito interessante como Deus age, né? Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acredito que Deus escreve certo por linhas certas. A gente é que encontra, a gente é que vê as outras linhas como tortas, né? Porque a gente imagina que é dentro do nosso, daquilo que a gente acredita. Eu sou a Adriana, do canal Reflexões de uma Mensageira, e tô aqui realmente para falar daquilo que eu peço a Deus que Ele me permita falar para vocês. E aconteceram muitas deucidências, né? Muitos desses acontecimentos nos últimos dias. Não, tem que falar sobre isso, porque muitas vezes a gente não percebe as coisas fluindo na nossa vida de uma forma muito melhor do que aquilo que a gente queria. Às vezes a gente fica lá com a mente fixa numa coisa, por exemplo, você sai correndo para pegar um ônibus, o ônibus está lotado, você corre e chega, saiu na hora que você estava faltando assim um pouquinho para chegar no ponto do ônibus, não deu tempo. Aí, eu espero que você faça isso, se isso acontecer, em vez de resmungar e de xingar, porque já teve momentos que eu faria exatamente isso. Você acalma, e aí assim que você acalmou, vem um outro, mas logo na sequência, vazio, e você vai para o seu destino sentado. Poderia ser outra coisa, poderia você estar buscando, tá ali num projeto e você faz de tudo para aquele projeto acontecer do jeito que você imagina, aí vem um sopro divino, muda umas coisas e fica tudo muito melhor. Ou um negócio que você tá para fechar e aí não dá certo, inclusive, em alguns livros eu comecei a observar isso com muito mais frequência e mais intensidade depois que eu li em alguns livros, né? A gente já tem aquela ideia, né, que Deus dá uma ajuda, mas eu nunca tinha imaginado que era porque Ele estava nos preparando, porque tudo que você fez na direção daquele trabalho, tudo que você fez na direção daquele acontecimento foi um momento de preparo. E aí, aquilo que você se preparou não deu certo, mas na sequência dá certo algo que você já está preparado, mas muito melhor, muito maior. Eu li isso num livro, e aí eu fiquei pensando, mas não é verdade. Não é que Ele protege a gente, não é que Ele nos livra das nossas encrencas, né? E é por isso que cada dia que passa eu tenho que aumentar a minha fé. Porque são tantas, depois que eu li esse livro, depois que eu observei depois que eu li porque é muito bacana também, né? Você vê aí nem sempre cai a ficha, aí você tem que ver em outro local, será que é mesmo? Aí você começa, aí você lê mais um trecho de alguma outra coisa, de algo que aconteceu com uma pessoa assim, nossa, aconteceu algo assim comigo também, parecido com isso. Então, a gente nem sempre cai a ficha ali de primeira, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, porque Ele me livra de mim mesma muitas vezes. Muitas. Recentemente Ele me livrou de mim mesma umas 5, 6 vezes aí, sei lá, em 2 semanas. Ai, é muito maravilhoso poder contar com meu Pai. E nessa de me livrar de mim mesmo já aconteceu. Às vezes acontece com um passeio, você está planejando ali um passeio para um determinado local, e aí aquele local não dá certo, para onde você vai é muito melhor do que o que você estava planejando. Ou então você estava planejando fazer alguma coisa, e aí não dá certo, e aí um negócio que você estava querendo há muito tempo, um negócio muito bom acontece e você precisava estar presente para poder você dar andamento nas coisas, né? Então, por que a gente precisa ter medo? Por que a gente precisa ficar bravo quando alguma coisa não dá certo? Por que a gente precisa se desesperar, se descabelar, xingar? Quando a gente aumenta a nossa fé, a gente confia que Deus está providenciando tudo, é tudo muito mais tranquilo. E a gente se entrega nas mãos dele e aí ele faz as coisas acontecerem. Eu já falei aqui a respeito de quando a nossa filha apareceu com teratoma.
e nós ainda não tínhamos casa. Eu morava com a minha sogra e meu sogro, e aí nós conseguimos comprar o nosso imóvel. E alguns meses depois, a gente descobriu que ela estava com teratoma. Se tivesse sido ao contrário, talvez a gente nunca tivesse comprado a nossa casa. Nunca não, né? Mas teria sido num outro momento. E aí a gente pensa, e aí, putz, seria horroroso, mas ao mesmo tempo ele providenciou tudo para que ela fosse cuidada assim de uma forma maravilhosa. São tantos exemplos na minha vida e na vida de pessoas à minha volta que eu poderia ficar aqui horas e horas. Eu poderia até ter feito uma lista para ficar aqui falando, né? Mas eu citei isso daí porque hoje teve um momento que eu fui falar de um outro livramento que Deus deu para mim, né? E aí eu lembrei desse, porque se não tivesse sido desse jeito, porque ele encaminhou as coisas todas para acontecerem, né? E ele sempre faz isso com a gente. A gente aqui precisa aprender a não desesperar. Aprender que a gente precisa se preparar. E aí vem aquela outra história do tempo de Deus, né? Não é o tempo de Deus, é o nosso tempo. Por quê? Porque a gente não está preparado e aí a gente não alcança, porque para Deus já está tudo disponível para a gente. Ele já deixou tudo disponível. Ele diz assim, filhos amados, vocês têm tudo aqui para vocês. A gente não consegue enxergar e aí a gente precisa se preparar para tirar todos os véus que tem na frente e a gente enxergar aquilo que já está disponível para a gente. E aí quando a gente está querendo pegar alguma coisa que ele sabe, ixi Maria, você daí está querendo pegar um par de brincos, nem usa brinco, deixa eu esconder esses par de brinco aqui para poder ver se ela vê esses anéis que estão aqui, porque ela usa muito mais anel. Estou usando aí uma metáfora boba, né? Mas é isso. A gente fica querendo um negócio que a gente nem quer de verdade, porque pensa que tem que querer, tem que ocupar aquele espaço naquele instante. Na sequência, Deus vem e dá algo muito melhor, né? E que se a gente tivesse pego aquele primeiro pacote, a gente não conseguiria encaixar junto com o outro, né? Uma viagem, você não conseguiria estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? E quando essas coisas acontecem nos dias de hoje, como eu já disse, a minha fé tem aumentado, né? E se tivesse sido há um tempo atrás, pode ter certeza que eu ficaria brava, xingaria, morderia. Às vezes eu falo pro pessoal, se fosse um tempo atrás, eu estaria roendo o reboco das paredes. E hoje não, hoje eu sei que eu estou me preparando cada dia para me tornar cada dia uma pessoa melhor. E aí Deus me traz os desafios que eu preciso para minha nova fase. Com esses desafios que Ele traz para mim, eu me preparo melhor e aí Ele traz coisas muito melhores. Qual a dúvida? Eu não tenho nenhuma. E aí dentro dessa sequência de coisas que eu venho falando, tudo está interligado. Mesmo se eu falasse aqui de animais, se eu falasse de vegetais, de árvores, seja lá o que fosse que eu fosse, das estrelas, tá tudo conectado. A gente só precisa se permitir ver e ouvir com os olhos e os ouvidos de Deus. E poder enxergar as coisas vendo o anjo do Senhor em cada transformação. Eu peço muito a Deus que Ele me deixe ver o anjo dele em cada transformação. Cada coisa inusitada que acontece na minha vida, cada fato, cada momento, cada pessoa que passa, eu peço para Ele mostrar para mim o que é que está acontecendo exatamente de novo e o que eu preciso fazer para quebrar esse paradigma, para acabar com esse ciclo, né? Porque tem uma coisa bem interessante, quando você quebra o paradigma, quando você corta um ciclo, um vício que vem acontecendo, inclusive de gerações para gerações e para gerações, você corta esse fio e da sua geração para frente, aquilo dali vai estar sarado, vai estar diminuído. E quando a gente cura, a cura não está sendo só para a gente, está sendo para os nossos descendentes também. E às vezes até para os ascendentes que ainda estão presentes nesse momento.
Porque você é transformado e as pessoas à sua volta também se transformam. Porque você reflete isso à sua volta. Nós somos pura energia. Muito interessante. Esses dias eu estava vendo, sei lá, ontem, antes de ontem, mas esses dias bem recente. Eu vi um trechinho de um documentário, né, a respeito da criação do universo, se Deus existe ou não existe. E aí eu vi um trechinho bem pequenininho. E eu achei o documentário super interessante. E eu pensei, pois eu tenho que assistir esse documentário para comentar com o pessoal, falar o nome do documentário e mostrar o quanto que a energia que nos envolve, ela está totalmente conectada com uma força muito superior e que, de acordo com o que a gente vai fazendo, de acordo com o que a gente vai agindo, de como a gente se comporta, a nossa vida é transformada. E às vezes a gente pensa que a gente perdeu tempo, mas ao mesmo tempo a gente também estava se preparando. A gente poderia ter conquistado anteriormente qualquer coisa, desde que a gente estivesse preparado para o que a gente estava querendo. Que está viajando não é exatamente isso. Se vier uma prova da 6ª série para você e você está na 5ª, você tem que estar muito mais preparado para poder fazer a prova, né? Ou então você não passa. Então, a gente se prepara. E aí eu tenho agora vai ser bacana. Tem o Mobral, tem o supletivo e tem os anos letivos, né? Você tem passo a passo, passo a passo. E hoje em dia tem também os cursos online, EAD. Então, você escolhe qual é o intensivão que você vai fazer, os intensivões de vestibular, para poder você agilizar na hora de fazer a sua prova, na hora que chegar o desafio, você está pronto para ele, para o desafio vir mais rápido. E a gente permite que Deus faça os milagres na nossa vida, na nossa família, nas pessoas à nossa volta. A gente se permitir ver as maravilhas que Ele opera diariamente no nosso caminho, né? De todas as formas mais simples. E aí quando a gente passa a ver o anjo do Senhor em tudo, quando a gente passa a ver o anjo do Senhor naquela pessoa que nos ajudou num momento inusitado, né? Que a gente estava ali meio que tentando alguma coisa, apareceu uma pessoa, nos ajudou e tudo ficou maravilhoso, né? Os anjos que aparecem na nossa vida, que eu acredito que nós muitas vezes somos os anjos uns na vida dos outros. Esses anjos, porque sem querer a gente faz alguma coisa que ajuda a outra pessoa, a gente não tem nem noção e também nem precisa ter, que é pra gente nem se envaidecer, né? Senão a gente fica todo apavoado, né? Ui, que eu sou a penúltima bolacha do pacote, porque a última é quebrada feiosa. E a penúltima não, linda, maravilhosa. Então, quando a gente se permite ver o anjo do Senhor e ser também o anjo do Senhor na vida de algumas pessoas, a gente tem a vida transformada. A gente tem um caminho muito mais livre, muito mais leve, muito mais cheio de harmonia. E isso vai nos fortalecendo no decorrer do tempo, né? Essas deucidências, né? Essas coincidências de Deus, esses caminhos retos, que a gente pensa que são tortos, eles nos fortalecem na nossa confiança, na nossa fé, de que as coisas estão no caminho, que vão dar certo, que já estão dando certo e que a nossa vida está fluindo na direção daquilo que a gente... Às vezes a gente nem tem noção de que é o que a gente combinou, mas dentro do que eu acredito, é aquilo que eu combinei antes de vir para cá. Como eu já falei anteriormente, eu acredito que antes de descer, antes de vir para cá, a gente senta com o nosso pai. E aí, diga aqui o que você quer. Aí a gente vai, ai pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. A gente faz lá a listinha de coisas que a gente quer. Aí ele diz, tem mais alguma coisa? Não, eu quero mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. É tudo? Né? Não, mais isso daqui, né? Aí, quando desce, a gente vem, faz um monte de caca. Porque a gente esqueceu o que tinha combinado com ele. Mas quanto mais a gente se conecta com ele, mas a gente consegue transformar a nossa vida, porque mais próximo daquilo que a gente combinou com ele, a gente começa a ficar mais atento
e consegue perceber com mais facilidade, com mais tranquilidade, as coisas entrando dentro do fluxo. Eu quero agradecer muito de você estar aqui me vendo, me ouvindo. Se você gostou de alguma coisa, se fez a diferença, se você quiser comentar, quiser encaminhar para alguém que você acredita que está precisando ouvir isso, encaminha, curte, faz todas aquelas coisas que esse pessoal aí super mega entendido do assunto pedem, né? É o joinha, é compartilhar, dar o like é o joinha, é escrever nos comentários e envia para, pode ser que tenha alguém que esteja precisando. Eu agradeço muito, eu quero desejar para você paz, saúde, chuva de bênçãos, para você e para sua família, e desejar que você volte novamente, venha me ouvir, que você se inscreva no canal, que o anjo do Senhor esteja o tempo todo te envolvendo. Namastê.